Tá lembrando? Tá, tudo bem. Gente, então é isso. A gente na outra discussão fez todas as ponderações, as discussões. Mas é só uma correção, Edson. A Miriam, nossa jornalista, estava levantando que a votação que a gente fez na última Assembleia é que essa reunião ia ser o parâmetro dos nossos representantes em Brasília. Tá? O Daniel Ferreira, da Justiça do Trabalho, que está viajando para Brasília, que é técnico, né? E o Paulo Roberto Goinski, que é analista, mas que vocês viram aí a matéria, toda a defesa dele e tudo mais, para poderem defender amanhã na ampliada da FENACHUP com propriedade. Né? Parece que muda um pouquinho, mas é que não foi uma deliberação final, mas sim que essa reunião aqui ia dar o parecer, por isso que é importante a votação. A proposta que o Edson levantou realmente é uma ótima proposta. Não, vou esclarecer. Nós votamos exatamente qual seria o posicionamento da categoria de Santa Catarina em relação a essa questão. E por unanimidade aprovou-se que se dariam os encaminhamentos. Eles estariam hoje em Brasília e a partir das nossas deliberações eles serão comunicados e será encaminhado a proposta aprovada hoje aqui. Inclusive com essa reunião tem respaldo da Assembleia, então tem caráter de Assembleia também. Sim, caráter indicativo, mas que é claro que os nossos representantes vão acatar, óbvio. Né? Seria um absurdo, né? A gente vota em alguém, né? Se bem que em algumas eleições isso aí é o que mais acontece, né? Pensando bem, né? Mas não é a nossa prática dentro das entidades nossas e tal, né? Nosso sindicato. Né? Não vamos deixar o vício que tem aí fora nos contagiar. Gente, então acho que a gente coloca essas deliberações, entendendo o seguinte, que tem polêmicas. Tem pessoas que falam o seguinte: é problemático fechar para a entrada de pessoal que tem uma formação menor e tal, né? Mas mesmo esse pessoal entende, né? Mesmo esse pessoal entende que atualmente está insustentável, porque os cofres da União estão economizando, porque cada colega nosso que não está na condição de analista, né? Muitas vezes, geralmente, está fazendo o mesmo serviço do colega que é analista e ganhando bem menos. Ou seja, para o Estado, para a União, né? Ou para os governos, se tal fecha em turno, é um presente dos deuses, porque estão economizando, né? E obtendo como resultado o mesmo trabalho, né? Esse eu acho que é a questão de fundo, né? Se algum companheiro, se alguém conseguir alguma fórmula mágica, né, que fez, é compatível, enfim, é uma discussão que daí a gente faça. Mas, enfim, a situação que está é uma situação insustentável, está criando toda uma injustiça e por isso que a gente está colocando isso. Então, se ninguém mais quiser se manifestar, vamos fazer o seguinte, uns segundinhos para ver se alguém quer se manifestar, senão a gente coloca em votação as deliberações. Porque às vezes o cara fala muito e acaba intimidando a pessoa. Eu falei. O que vem daí depois é a parceria do sindicato e outros sindicatos. Para a plenária de amanhã, eu acho que é mais tarde. Como que abre a discussão, se abra o coletivo técnico. Gente, quantas pessoas estão se inscrevendo, né? Gente, se for assim, eu vou, então, posso fazer, então, os encaminhamentos finais, pessoal? Tá bom? Tá ok. É o seguinte, então, como encaminhamentos finais, assim, primeira questão, que os nossos representantes na ampliada amanhã em Brasília, da FENACHUP, defendam que a FENACHUP abra essa discussão, criando nos seus fóruns, ou é um fórum próprio, ou criando nos seus fóruns, um bom espaço para essa discussão, né? Porque ela pode discutir uma reunião só para isso, ou vai ter outros assuntos, então o período da manhã, ou o período da tarde, ou da noite, enfim, vai ser um bom período, um bom espaço para essa discussão, óbvio, ou o dia inteiro, se for mais de um evento de um dia.
um dia, dois, o que precisar. E que, além disso, também, e aí bem, se crie um coletivo nacional dos técnicos para poder fazer frente a essa discussão. Eu acho que não necessariamente esse coletivo tem que ser ad eterno. Eu acho que acumulou a discussão disso aí, provavelmente perca o sentido de continuar, mas que pelo menos crie esse coletivo nacional, como já tem os oficiais de justiça, o núcleo dos aposentados e dos agentes de segurança, também cria um específico para dar a garantia de fazer as discussões e garantir essa demanda, né? Depois a gente discute a questão do seminário, tá? Todo mundo esclarecido para votar isso? Sim. Todo mundo? Então a gente pede para quem concorda com essa proposta, essas duas propostas, que a FENASHUF abrir a discussão e que no bojo dessa discussão cria um coletivo de técnicos dentro da FENASHUF para poder aprofundar a discussão. Só né? fazer uma parte assim, não vai se colocar essa questão da escolaridade Não, é que é o seguinte, daí é a parte técnica da coisa, e se a gente abrir para a parte técnica, daí a gente vai ter que, por exemplo, esse seminário que a gente vai votar em seguida, já vai contribuir para a gente poder avançar nessas questões, nessas ideias, entende? Porque senão acaba criando as polêmicas. Eu acho que a gente tem que dar condições que a discussão se aprofunde e se concretize. E daí nesses fóruns, daí se pode aprofundar a polêmica e deliberar, pode ser, né, gente? Então, essas duas propostas, que a FENASHUF, a Miriam, nossa jornalista, está pedindo para o pessoal que está mais no fundo vir para cá, porque senão não sai na foto, e o pessoal depois vai dizer, que foi uma reunião pequena, etc e tal, qual é a legitimidade. Estou provocando, mas enfim, é sempre bom uma provocação. Muito bem, gente, obrigado. Então, os colegas que são favoráveis a essas duas propostas, que a FENASHUF comece a discutir nos seus fóruns a discussão do nível médio, né, para equiparar com o nível superior, e a criação, pelo menos provisoriamente, enquanto tiver essa discussão do nível médio, de um coletivo nacional, né, um núcleo, coletivo nacional de técnicos. Por favor, levantar o braço. Perfeito. Um minutinho para as fotos. Deu? Obrigadão, Miriam. Eu só queria fazer uma parte de novo, se não me permitir. Só deixa eu terminar aqui. No fim, alguém contrário? Alguma abstenção? Tá, então antes de colocar a segunda votação, coloco pro Cláudio aí. É só para dizer que, na verdade, a gente não deve insistir com essa questão de equiparação. Sim, falar assim, equiparar. Isso acho que essa unidade tem que valorizar a nossa carreira de técnico. Esse que é o mote. Vamos esquecer equiparação, porque isso aí pode ferir suscetibilidade. Sim. Olha, o Cláudio acabou de falar uma coisa perfeita, ele não quis falar no microfone, o pessoal do fundo que não escutou, eu cometi um ato falho, né? Não é questão de equiparação, é valorização da carreira dos técnicos e tal, né? Ato falho meu, peço desculpas, né? E a correção feita, podemos colocar o segundo item em votação. Eu acho que até final do mês que vem é bastante tempo para se organizar, projetar. Na minha cabeça eu estou achando que provavelmente melhor um sábado para permitir o pessoal do interior viajar. Senão teria que ser tipo uma noite, mas daí teria um problema com o povo das demais cidades, teriam uma dificuldade de se locomover. Para fazer um fórum, um seminário específico para essa discussão. O que é que vocês acham? Tá? Serginho, pessoal, só para esclarecer que a criação do Coletivo Nacional dos Técnicos é para esse coletivo brigar pela nossa proposta de nível superior para técnico lá dentro do FENASHUF. A palavra é essa mesmo. Então, esse intuito. Para bom entendedor, né, meia basta. Você está usando palavras de nível médio, não é nível médio? Sim, correto. Mais corretíssimo, enfim. Para poder avançar essa discussão e se concretizar, né, de alguma maneira. Sobre a questão do seminário, provavelmente o pessoal não deve ter discordância, mas o que é que vocês acham preferível? Um dia de semana à noite, mas daí é pouquinho tempo, ou um sábado?
A minha preocupação é que se os colegas do interior quiserem vir participar, dia de semana à noite, só sexta-feira que é mais fácil para viagem, né? Eu acho que teria que ser um sábado para permitir a participação mais ampla dos colegas do interior, né? Das demais cidades. O que é que vocês acham? Tudo bem? Sim. De manhã ou no começo da tarde, porque daí quem é próximo viaja tranquilamente, todo mundo já chega almoçado, tipo 2 da tarde, e vamos até o horário. Não sei, depende da quantidade de contribuições, até lá a gente já vai pesquisando. Se tiver uma grande quantidade de contribuições, óbvio que daí teria que ser o dia inteiro, noite. Depende um pouquinho do andamento da carruagem. Pessoal, então podemos colocar em votação que o Sintrajuste vai realizar até o final do mês de julho, né? Junho, perdão. Até o final do mês de junho, pode ser um pouco antes, inclusive, enfim, né? Mas como o prazo vai ser elastecido, um seminário, né, num sábado, para poder permitir a participação dos colegas do interior, né, para a discussão da valorização da carreira do pessoal do nível médio, como muito bem colocou, né, nosso grande doutor Cláudio aqui, né, Você esclareça, pessoal da comunidade aqui, Sérgio, que o Sintrajuste já apoia o nível superior técnico e também apoia a criação do Contec. Não valorização do nível médio, valorização do técnico. Sim, do técnico, valorização do técnico. Através do nível superior, a posição do Sintrajuste que já é favorável, já é de apoio a esse movimento. E, inclusive, a criação do Contec. O pessoal está com dúvida aqui. O Contec é o Coletivo Nacional dos Técnicos. Da FENACHUF. Exatamente. Dentro da FENACHUF, tá? Nesse sentido, tá? Tudo dentro das instâncias, porque senão depois dá uma celeuma terrível, gente. E a gente acaba perdendo meio ano, né? Então, ok, pessoal que concorda com esse seminário até o final do mês de junho, né? Me corrija, junho, mês que vem. Até o final do mês que vem, pronto, ninguém tenha nenhuma dúvida, por favor, levantar o braço. Perfeito, brigadão, gente, brigadão. Brigadão. Alguém é contra? Alguma abstenção? Unânime? 2 votações unânimes. Alguém quer fazer uso da palavra? O Edson Regis. Então, e tem mais uma questão também, gente, que é importante. Eu lembro que da coordenação do Sintrajuste, há um coordenador da eleitoral, que sou eu, o Serginho do Trabalho e o Príncipe da Federal. Mas para encaminhar é necessário que a base se comprometa também. Então eu proponho que aqui tem representantes das 3 ramos, né? Então que a gente tire pelo menos um nome, e esses nomes, doravante, né? Eles sempre estarão nas representações dos seminários regionais, federais que tratem da matéria, né? Então e justamente para cobrar da diretoria do Sintrajuste o encaminhamento das questões, principalmente a organização do seminário. Então, não sei como é que se votaria uma comissão de 3 ou 5 servidores aqui, para que a gente encaminhasse justamente. O Guilherme... Tá, quer falar? Já pensei que já era voluntário. Só para aproveitar a oportunidade aqui, propor aos colegas aí, para a gente se tornar um sindicato mais forte, uma filiação em massa. Tá? E não só aqui na capital, como no interior. Sem defender bandeiras de partido político, pelo amor de Deus. Sim. Não. Tá. Gente, o brigadão Guilherme, ele fez um chamado para todo mundo se filiar no sindicato, não só aqui na região de Florianópolis, como nas demais cidades. Sobre a proposta do Edson, antes de mais nada, a gente tem que ter voluntários e voluntárias e tal. Quem se habilita a acompanhar mais de perto essa questão da comissão, essa discussão e tal dos técnicos, junto ao sindicato? 3, 4 voluntários, gente. O Guilherme, quem mais?
Gente, O ideal é representante dos três. tá, o Alexandre Lapachés, da Justiça Federal, também está se propondo. Quem mais se propõe? Gente, parece desenho animado que para conseguir um voluntário, todo mundo tem que dar um passo atrás para quem ficou estático parecer que deu um passo à frente. Mais alguém, gente? Não, então não tem milagres. O Guilherme, ele fica junto ao sindicato sempre conversando e tal sobre isso. O Alexandre Lapachés fica munido da Justiça do Trabalho, da Federal, perdão, e é que eu já estava pensando Justiça do Trabalho, que o pessoal está escapando, e algum colega da Justiça do Trabalho, não sendo essa pessoa que vos fala, para discutir isso, se inteirar melhor. Vai sobrar para a Cláudia isso? Não, tem uns marmanjos aí, gente. Né? O pessoal tem uns marmanjos aí e tal. Não? Cláudia, você fica então com essa cruz, menina? Tá? Pode ser? A Cláudia é da diretoria do sindicato, mas fica como referência para o pessoal dentro da Justiça do Trabalho também se conversar, e depois, se precisarem das três justiças fazerem alguma reunião, fica o Guilherme, o Alexandre e a Cláudia Betoni para se reunir, enfim, dar andamento aos trabalhos. A Cláudia é técnico também, é técnica. E para finalizar, gente, e não menos importante, a gente, semana que vem, estamos entrando numa semana decisiva para a nossa campanha salarial. A gente tem uma assembleia geral na quinta-feira para decidir ou não se a gente entra em greve e como entra ou o que faz, com paralisação de 3 horas para o estado inteiro, para a gente ver que cidades a gente vai contar, além aqui de Florianópolis, de 3 horas, na quinta-feira, dia 15, das 3 às 6 da tarde, e com agravante. A assembleia vai ser num espaço que a gente ainda não testou, que é ali na Rio Branco, embaixo do prédio da Justiça do Trabalho, onde está funcionando agora os gabinetes dos desembargadores do TRT e das secretarias das turmas. Né? A gente ainda é inédito, não utilizamos aquele espaço, né? Espero que seja um bom espaço para dar os encaminhamentos da luta. Mas a gente sabe muito bem da dificuldade que às vezes o pessoal se locomover um pouquinho, já atrapalha um pouco. Dependendo do prédio que a gente faz essa reunião, é quase certo que vai vir mais gente daquele prédio. Né? E os setores que a gente vê que estão mais mobilizados é a Justiça Eleitoral e também a Federal, e a Justiça no Trabalho, por todo o histórico, a gente ainda tem que fazer um sobre-esforço para a gente conseguir tirar ânimo, garra, para poder ter uma ação mais contundente. Nesse sentido, a gente vai fazer reuniões setoriais na Justiça Eleitoral na terça-feira, 1h da tarde, horário bom para vocês? Pode ser, né? Só com um tema único, que é a questão da mobilização, greve, né? Qual é o indicativo do povo aqui da Justiça Eleitoral para a Assembleia Geral sobre indicativo de greve e tal, se topam participar da greve, se topam a partir de quando, né? Se não topam, mas o que é que querem fazer, enfim. Na Justiça Federal já está marcado para quarta-feira, 16h lá, né? Vai ser tudo corrido. Terminando a reunião setorial aqui na Justiça Eleitoral, eu vou ter que organizar, a gente vai ter que organizar reunião setorial num prédio antigo, nos fundos do prédio antigo do TRT, porque o prédio ali da rampa, a maioria dos andares estão em reforma. Servidores, que é bom, é muito poucos andares que tem. Tem maior concentração lá nos fundos, é uma tentativa da gente se aproximar mais dos colegas, combinando no final da tarde da própria terça-feira com uma reunião setorial também no Fórum Trabalhista. Né? E se der, a gente ainda passa nos gabinetes, sim ou não, mas como vai ser a assembleia lá, tem mais chances do pessoal descer com maior peso e se colocar. Daí, nesse sentido, é um apelo para que cada colega converse com seus colegas, discutam o assunto e se façam presentes em peso. Né? No caso, basicamente, aqui da Justiça Eleitoral, na reunião setorial, terça-feira, 1h da tarde, aqui embaixo, para a gente tirar a posição
dos colegas da Justiça Eleitoral para a Assembleia Geral de quinta-feira. O que, é claro, depois é importante pessoal para a Assembleia Geral, óbvio. Mas a posição do prédio da Justiça Eleitoral é fundamental. A gente acha que consegue uma maior representatividade se fizer uma reunião setorial aqui. Da mesma maneira, vão fazer reuniões setoriais na Justiça Federal e nos outros setores da Justiça do Trabalho que não vão ser o palco da reunião de quinta-feira, da Assembleia de quinta. Tá ok? Nessa tarde foi protocolado para as 3 justiças que na quinta-feira a gente faz 3 horas de paralisação, das 15 às 18 horas. É isso. Se alguém mais quer fazer o uso, senão a gente encerra. Alguém quer falar? Tranquilo? Gente, então, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. O Edson tá. Então é o seguinte, o Guilherme, Alexandre e Cláudia, terça-feira, dia 13, é possível a gente já marcar a primeira reunião para instalar o Comitê de Valorização dos Técnicos do Judiciário Federal de Santa Catarina? Vai chamar comitê ou comissão? Que eu vou divulgar para o Brasil. Comissão. Vamos chamar comissão. Então, às 19h30 do dia 13, no Sintrajusc. Depois pergunto para saber, para a gente instalar a comissão. Pode ser? Tá bom. Obrigado, comissão. Até mais. Companheiro, ditador, tá?